Bom dia, coordenadores. Bom dia, professores. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de ATPC da área de matemática. Olha, eu gostaria de esclarecer para vocês que na aula, no outro vídeo, que nós falamos do currículo de matemática, nós falamos uma parte, do currículo de matemática, dos anos finais, também eu pedi que inserisse um PPT, porque o vídeo tem 1h30 e, no caso, não seria para trabalhar em um único ATPC, mas ir trabalhando por partes, para ir compreendendo bem, desde a leitura do código alfanumérico, das habilidades que foram ampliadas, inseridas, novas, as mudanças que tiveram. Então, é para estudar aos poucos. Eu calculei, eu fiz um vídeo maior, mas para ir pausando. Eu assisto meia hora, depois num outro dia meia hora, num outro dia meia hora, para ter discussão com o coordenador, ok? Agora, esse que nós vamos falar hoje é uma exemplificação do que nós falamos do currículo, tá? Nós vimos que uma das habilidades essenciais que foi trabalhada no ensino fundamental foi sobre o conjunto dos racionais, principalmente as diferentes representações dos números racionais, como você representa os números racionais na representação fracionária, na representação percentual, não é? Na representação decimal, e como trabalhar tudo isso criando links. Só que além da gente trabalhar essa habilidade, que é uma habilidade que os alunos vão muito mal em qualquer ano. Então, além desta habilidade ser problemática, dos alunos adquirir a competência, disso, nós ainda temos agora um desafio maior com o novo currículo homologado. Qual é esse desafio maior? O desafio agora, gente, é que nós temos que pegar... a matemática tem 8 competências específicas, certo? E nós temos 10 competências gerais da BNCC. Então, nós temos que cruzar aquilo que nós vamos ensinar com a competência específica e com algumas competências gerais da BNCC. Nem sempre vamos usar todas, mas nós temos que usar. E ali fala, naquelas 10 competências gerais da BNCC, na outra aula eu deixei um mapa para vocês, mostrando ele colorido, não sei se vocês lembram, explicando cada uma das competências gerais da BNCC. Então, dizendo para a gente que nós somos responsáveis enquanto educadores, não simplesmente desenvolver, digamos, a habilidade matemática, mas pensar na parte cognitiva que envolve o ensino-aprendizagem dos alunos, Então, o professor tem que pensar nas questões emocionais, nas questões físicas. Nós temos que pensar de uma forma mais generalizada. E como conteúdo, habilidades, nós temos que apresentar aos alunos uma planificação de todas as possíveis formas de apresentar aquele determinado conteúdo em diferentes habilidades, Então, nós vamos dar início a uma aula hoje, vai ser o PowerPoint, e eu vou falando um pouquinho com vocês. Eu quero explicar para vocês que, em primeiro momento, esse ATPC é meu para com os PCs, depois
os PCs com os professores, tá? Se quiserem, podem me mandar devolutivas. Eu ficaria muito feliz se tivesse devolutivas no meu e-mail institucional ou comentários na apresentação do PowerPoint, mas seria interessante vocês perceberem mais ou menos o que nós estamos tentando explicar e que é um desafio para nós, né? Para todos nós, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula. Olha lá, pessoal, aqui nós começamos com uma reflexão, né? Será que é fato? O quê? Será que é fato que usamos somente 10% do cérebro? Será que nós, seres humanos, usamos só 10% do cérebro para aprender? Ou nós usamos o percentual que queremos naquilo que nós desejamos aprender? O que vocês acham? Olá, pessoal. Olha aí. Agora aqui nós estamos falando sobre um slide onde vocês estão vendo lá, neurociências na educação. Simone, por que nós estamos tocando nesse assunto na educação? Olha, pessoal, desde 2019 nós já começamos a falar sobre a neurociência, na importância da neurociência no processo cognitivo da aprendizagem, né? Então, com a BNCC, nós temos todo o lado neurocientífico ali, quando a gente pensa no socioemocional, que vai contribuir para que ocorra a aprendizagem do aluno. Mas eu digo mais, não é só para que ocorra a aprendizagem do aluno. Isso vai nos ajudar também. Então, em vez de falar aprendizagem, vamos pensar em ensino-aprendizagem, porque a neurociência também vai mexer com os nossos conhecimentos, com o que nós acreditamos, né? Então, vamos pensar matemática. Quando eu penso em matemática, eu preciso do quê? Foco, né? Eu falei para vocês que nós estamos envolvendo a matemática aqui numa pesquisa de Daniel Goleman, né? Então, vejam bem, eu preciso de foco. Por que eu preciso de foco? Eu preciso observar, eu preciso de observação. Mas eu preciso também romper com padrões negativos, transformando em positivos. Mas, o que você quer dizer com romper padrões negativos por positivos? Nós temos que levar os alunos a não ter medo da matemática. A matemática, por muito tempo, ela foi vista como uma disciplina que gera medo. E os professores vistos como os mais carrancudos, como os cruéis, né? Como aqueles que vão punir o aluno. Então, nós temos que romper com esse padrão negativo, com essa imagem negativa de que matemática é difícil, de que matemática é para poucos. Isso é mentira. Isso é um padrão que vem se seguindo por muitos anos, de geração a geração, e é negativo. Por isso, a gente precisa romper. E observação, gente, porque nós estamos falando das competências e das habilidades. E a base, lá embaixo do triângulo, lá, o que é? Observação. Nós precisamos observar para aprender. Aqui, pessoal, nós vemos outro slide onde vocês estão vendo aí. De um lado, né? Matemática aprende. De novo, volto na questão de romper com padrões. Ainda existem pessoas e profissionais que acham que matemática é só para alguns. Vejam, meus colegas de trabalho, nós estamos falando de uma educação básica, né? Nós estamos falando do currículo de matemática. Nós não estamos falando de quem vai ser um matemático, um engenheiro, um matemático
totalmente profissional. Nós estamos falando da matemática, da educação básica. Nós sabemos que a matemática da educação básica sai desde o infantil até o ensino médio. Então, eu posso garantir para vocês que a matemática aprende. Ah, Simone, mas um aprende mais rápido, outro aprende mais devagar. O tempo que leva para aprender, existe uma diferença. Uns conseguem aprender mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas aprende. Uns aprendem com uma determinada metodologia e outros aprendem com outra metodologia. Por isso, o professor precisa observar quem é que está ali na mão dele. Quem são esses alunos? Como cada um aprende? Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Cada um tem a sua maneira de aprender. E aqui nós vemos ali, ó, a neurociência trazendo para a gente, né? Neurociência em benefício da educação. Olha que bacana isso, gente. Para ter atenção, que eu falei sobre o foco, né? Preciso de foco, preciso de atenção, né? Mas acontece que tem tipos de atenção. Veja lá, nós temos a atenção sustentada. O que é a atenção sustentada? Aquela capacidade de se manter focado e atento a tarefas que está sendo executada. Então, eu fico lá focado, executando aquela tarefa. A atenção seletiva, a capacidade de manter o foco apesar de entradas sensoriais. Como assim entradas sensoriais? Também conhecido como distrações. Então, eu estou fazendo uma atividade e, de repente, surge algo que me distrai, alguém que fala, ou alguma coisa que ocorre. E eu tenho essa habilidade de atenção seletiva que eu consigo voltar para aquilo que eu estava fazendo, né? E a atenção dividida, capacidade de lembrar informações e manter o foco em alguma coisa enquanto realiza uma outra tarefa. Gente, a pessoa que tem a habilidade da atenção dividida é uma pessoa que é especial, aquilo é dela, mas os outros podem treinar para chegar nisso, né? Eu conheço pessoas que conseguem assistir televisão, ler uma revista e conversar com você quando você pergunta algo, certo? Todo mundo é assim? Não, todo mundo não é assim. Por isso que eu não posso ensinar da mesma maneira, com a mesma metodologia, com a mesma didática, todos os alunos de uma série, né? Porque nós estamos vendo que a própria atenção tem sua diversidade. Estamos falando matemática e neurociência, de novo, forçando. Por que eu estou falando forçando? Forçando para ver se a gente compreende e grava aí na nossa cabecinha. Porque tem ainda profissionais, né? E pessoas que é fora da educação também, que não entende porque a neurociência com a educação. Então tem tudo a ver. A neurociência e os 4 pilares da educação. Nós não temos 4 pilares na educação, pessoal? Então, nós não temos lá, ó, aprender a conhecer. Mas para aprender a conhecer, o que tem ali no nosso círculo? Olha lá. Olha o quadrante mostrando para a gente. Motivação. A motivação, ela depende só do professor? É só o professor que tem que motivar o aluno? Não. Às vezes, esse aluno já está com um problema de falta de motivação própria. Por isso, nós temos que detectar esses problemas para a gente poder ajudar. O aprender a fazer. Do que ele precisa? Prática e experiência. Então, como é que você aprende fazendo algo? Fazendo. Não é? Se você não pratica, se você não faz as suas experiências, suas tentativas e erros, você não aprende. Então, nós sabemos que muitos alunos, às vezes, já lá no primeiro ano que ele ingressa
nos anos iniciais, ele vem com essa falta desse pilar, aprender a fazer. Por quê? Porque às vezes teve uma mãe super protetora e sem querer, né? Porque sem querer, a pessoa não faz querendo, acabou prejudicando esse aspecto no filho. Não deixou com que o filho tivesse os seus momentos de experiência para adquirir a sua coordenação motora, por exemplo, né? Eu já vi mãe, por exemplo, que não deixa a criança se alimentar sozinha, fica dando o almoço ou o jantar na boca de uma criança que poderia estar levando esse talher à boca. Então, se ela não está levando o talher à boca, gente, ela não está tendo experiência. A mãe não deixa por quê? Porque não quer que caia comida no chão, porque ela tem que limpar. Um exemplo, tá? Mas com isso, essa criança está sendo comprometida e vai chegar para a gente comprometida. E aí nós temos que detectar. Mas, Simone, eu sou psicólogo. O educador, ele é um pouco de tudo, por isso que o nome dele é educador. Porque ele tem, hoje, com a BNCC, ele enfatiza para a gente que nós temos que ter um olhar amplo, nós temos que ter uma visão futurista, nós temos que olhar para o aluno além de ensinar uma disciplina. Depois lá, aprender a conviver, neurônios, espelho e empatia. O que será que está querendo falar? Aprender a conviver é fácil? Não, aprender a conviver não é fácil. Só que normalmente nós, seres humanos, temos sempre uma desculpa, que é difícil conviver com alguém. Não é fácil conviver com fulano no meu trabalho, com um colega que dá aula na mesma escola que eu. Mas vocês vejam que ali está escrito espelho e depois embaixo empatia. A empatia não é de uma pessoa só, gente. Primeiro, a gente tem que aprender a se olhar no espelho. Será que eu estou totalmente correto? Será que sou eu? O certo? Mas esse ponto a gente não gosta de pensar, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Olha lá, vamos olhar no espelho. Será que sou eu será que é a pessoa que é totalmente chata, não convivo com ela? Eu não tenho empatia por ela? Ou será que o problema está em mim? Tudo isso é para uma reflexão, pessoal. E mesma coisa, isso que eu estou dizendo para vocês, eu disse que ia envolver PCs, professores e alunos. Por quê? Porque não adianta, se nós não fizermos esse trabalho conosco, como é que nós vamos fazer com os nossos alunos, né? E aí entra a questão, pessoal, quando fala da empatia e do aprender a conviver, entra o que a gente está direto falando na didática da matemática, que é trabalhar com grupos produtivos, com duplas produtivas, que você coloca os alunos, convida-os a sentar junto com as suas diferentes habilidades para que um ajude o outro a avançar. Mas para que isso ocorra, precisa ter o quê? Empatia, certo? Aprender a ser. O que é aprender a ser? Aí, gente, já é uma questão de maturação cerebral. Por quê, gente? Porque precisa de uma autorregulação, né? Aprender a ser. Será que a gente é a mesma pessoa todo dia? Tem dia que não tem aqueles que falam assim, acordei hoje meia fora do cabo, né? Então, nós também temos que trabalhar dentro da gente a autorregulação. Espera aí, vamos lá. Eu sou uma pessoa tensa, ansiosa, eu vou ter que ver quais são os aspectos que ajudam a melhorar isso. Vou fazer uma respiração, vou trazer pensamentos diferentes, vou fazer uma meditação, sei lá para autorregular, para poder aprender a ser, né? Porque senão a gente fica vivendo assim cada dia de um jeito, que daí você encontra
um monte de pessoa causando problema dentro de um espaço de aprendizagem, vamos dizer assim, numa unidade escolar, a gente ouve muito, né? Alguém dizer assim, não liga não, tal pessoa bipolar. Espera aí, eu não posso ver isso como uma normalidade. Ela é bipolar e fica por isso mesmo? Ela é bipolar, todo mundo tem que aguentar? Não, vamos lá, se ela é bipolar, nós vamos ter que mexer com aprender a ser, vamos ter que mexer com a questão da autorregulação, vamos indicar profissional para trabalhar com isso. Um slide onde nós vemos aí a matemática versus as competências específicas versus as competências gerais da BNCC. Então, só para recordar, nós já sabemos, mas vamos recordar, as competências específicas da matemática são 8 e as gerais da BNCC, né, a geral lá da BNCC são 10. E nós sabemos que cada competência que nós queremos atingir da matemática, nós utilizamos diferentes habilidades para atingir fazer com que os meninos dominem, os alunos dominem aquela competência, né? Tenham competência daquele assunto, mas nós temos que procurar linkar com algumas competências gerais da BNCC. Às vezes dá para linkar com muitas, às vezes com poucas, tá? Nós temos aí embaixo que vocês estão vendo assim, resultado de uma pesquisa comportamental, autorresponsabilidade. Então, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar com um tema, né, envolvendo a matemática, mas nós estamos trabalhando com uma pesquisa. Nós não estamos trabalhando com achismo, tá bom? Nós estamos trabalhando com autores renomados, PhDs e com assuntos comprovados, tá? Da neurociência. Você é responsável pela sua aprendizagem? Nós vimos no slide anterior que falava sobre, lá embaixo, autorresponsabilidade. Cada vez mais nós estamos caminhando, né? Estamos evoluindo para o mundo em que você tem que ter preocupação em ser autodidata. Você tem que ser uma pessoa autorresponsável pela sua aprendizagem. Lógico, vai ter quem está te ensinando, mas você também tem que querer aprender e buscar, né? Porque são essas pessoas que buscam que são as que aprendem mais. Se ficar ali só esperando, vai demorar. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho que ser autorresponsável. Eu volto a dizer, não é só o aluno. Somos nós, professores, somos nós, PCs, somos nós, unidades escolares. Quando tem a palavra lá, autonomia, significa também dizer ser autorresponsável para resolver, para trazer ideias, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Ó. Pensar dessa forma, de ser autorresponsável, é uma das melhores formas de avaliar e desenvolver seu nível de maturidade emocional. E, como consequência, aumentar exponencialmente sua capacidade de aprendizagem e realização. Mas isso já é comprovado. Quando você busca o seu conhecimento e você ainda vai ensinar alguém, aquela capacidade sua de aprendizagem, ela é exponencial, porque você buscou, né? Então, isso é um aspecto importante da gente estar trabalhando com os alunos, né? Mas como assim, Simone? Como que eu poderia dizer? Quer ver uma ideia? Por exemplo, dizer para os alunos assim, olha, na próxima aula nós vamos estudar um conjunto que chama-se números racionais.
Eu gostaria muito que vocês fossem proativos, que vocês buscassem na internet, com alguém que vocês conhecem, o que, que significa isso, para a gente chegar aqui amanhã e poder começar a ter uma discussão. Psicólogo e pesquisador Daniel Goleman. Então, o psicólogo Daniel Goleman, vocês sabem que ele tem diversos livros, né? E ele é autor do Poder da Inteligência Emocional, que já é um livro bem antigo, né? Inteligências múltiplas, o foco, né? Que é a questão que nós estamos trabalhando hoje, foco, que ele denomina lá a atenção e seu papel fundamental na educação, né, para o sucesso, não é só na escola, é para o sucesso na vida, né? Então, Daniel Goleman, o Primão, afirma com os outros dois autores do livro, Richard e Annie, eles afirmam, gente, que 2% da população humana são os que de fato produzem mudanças. Imagina, 2% da população humana são de fato as pessoas que produzem mudanças. 13% veem as mudanças acontecer e às vezes até apoiam e auxiliam os outros 2%. Então, eles veem que tem algo que está mudando, ele acredita, ele apoia aqueles 2% que produz a mudança. E 85% da massa mundial não percebe o que está acontecendo e simplesmente vão seguindo o grande rebanho na direção que lhes é impingida. É sério isso, hein, gente? Veja aí, nós estamos falando de percentual, hein? Quantas pessoas vão seguindo uma massa mundial como um grande rebanho, né, gente? Numa direção impingida. Não sabe, gente, não sabe nem para onde está indo e vai seguindo. 85% dessas pessoas. Pessoal, nós vimos lá no texto, então, que existem percentuais falando sobre o comportamento da população, né? De uma massa mundial, né? Vamos ver o que significa estar presente em cada percentual. Então, primeiro de tudo, nós temos que saber a origem desses percentuais. Ah, mas isso é uma pesquisa, essa origem é comprovação. Então, vamos lá. Ah, mas fizeram pesquisa só com rico, ou fizeram pesquisa só com pobre, ou só com quem não tem cultura. Vamos saber a origem desses percentuais. Esses percentuais não se referem à classe social, cultural ou econômica, pois existem pessoas muito ricas, assim como pessoas muito pobres, fazendo parte dos 85%. Também encontramos pessoas que vêm da base da pirâmide social, fazendo parte desses 2%. E é formidável vê-las mudando o mundo com suas ideias, seu trabalho e sua visão. Então vejam que isso não dá para falar assim, esses pesquisadores, eles inventam coisa da cabeça deles. Não, o pesquisador não inventa coisa da cabeça dele. O pesquisador, ele aprofunda, ele vai realmente constatar. E aí está dizendo para a gente que não se refere à questão de classe nem social, nem cultural e nem econômica. Só vamos então agora refletir um pouquinho para poder responder isso. Como eu disse para vocês, é um trabalho para todos, PCs, professores, alunos, eles podem até fazer esse trabalho dentro da casa deles, né? Isso é muito bacana. Então vamos pensar um pouquinho, entre aqueles percentuais que nós vimos, né? 2%, 13% e 85%.
não sei se vocês se lembram, né? Porque após a leitura, o Daniel Goleman, ele afirma para a gente, que depois que nós, quando a gente faz uma leitura, ele diz assim, ó, se tiver resistido a atenção, né? Se você tiver resistido a perder a linha do foco de não ter atenção, porque é muito difícil você estar lendo uma coisa e prestar atenção. Então, se você tiver resistido, muito bom. Por quê? Porque ele afirma que quando você está lendo um texto, normalmente você fica distraído por mais de 40% do tempo. Por isso que muitas vezes você tem que voltar a ler, porque ele disse que acontece isso. Mais de 40% do tempo, quando a gente está lendo, a gente está distraído. Então, vamos recordar lá o que nós lemos, né? Fala que 2% estão no topo da pirâmide, né? 13% eles têm compreensão e até ajudam os 2%, e os 85% são as pessoas que seguem o rebanho, segue a multidão sem análise nenhuma, não é isso? Vamos pensar assim, né? Nós temos muitos meios de comunicação, né? Hoje é amplo, é globalizado a comunicação, mas mesmo sendo globalizado, a interpretação ela se torna muito complexa. E uma das coisas que faz isso se tornar complexo é realmente a cabeça ficar naqueles padrões negativo, ficar naquela questão de pensar assim, a coisa era assim e tem que ser assim para sempre, né? Então, nós temos que ter uma visão de que a vida muda, as coisas mudam e a educação tem que mudar também, né? E nós temos que mudar também. Então, pensa bem aí no texto que vocês leram. E essa atividade é para vocês. Então, pensa aí, será que eu faço parte dos 2%? Será que eu faço parte dos 13%? Será que eu faço parte dos 85%? Depois que vocês pensarem nisso, nós vamos ver o que significa, né, de novo, cada um deles. E aí você pode fazer isso pensando no local que você trabalha, pensando na sua unidade escolar. Minha unidade escolar, quantas pessoas será que fazem parte dos 2%, dos 13%, dos 85%, né? E aí você vai pensar enquanto professor nos seus alunos. Os meus alunos, quantos fazem parte desse percentual aí? E quando essa atividade for para o aluno vai pensar nele, em que percentual ele se encaixa, e ele vai fazer uma atividade pensando na sala de aula, né? Na sala de aula em que ele está inserido, na unidade escolar em que ele está inserido e nos professores que ele tem. Como será que fica tudo isso para o aluno e para nós? Vamos conferir, pessoal? Vamos conferir o que a gente marcou aí? Então, vamos lá. Vamos conferir como nós estamos, porque isso é uma autorreflexão, né? Então, vamos ver. Uma autoavaliação. Bom, se você marcou que você faz parte desses 2%, isso significa que produzem mudanças, que você é um grande líder, que você tem pessoas ao seu redor que o seguem. Suas palavras e ações fazem diferença na vida de inúmeras pessoas. Você é reconhecido e admirado por aqueles que o rodeiam. E se você marcou 13%, você faz parte dos 13% que percebem e até apoiam as mudanças. Você tem um líder ou segue uma ideia de valor e a repassa. Bacana! Olha, lá eu não estou lá nos 2%, vamos dizer assim, mas eu estou no 13%, pô, eu vou
vou me esforçar para chegar nos 2%, porque 13% eu ainda estou contribuindo, né? De alguma maneira, mesmo sem muito empenho, sem se expor, você contribui para um mundo melhor. Você se torna uma pessoa melhor, você vai ter convivências melhores, você vai ter pensamentos melhores, você vai desejar coisas melhores para você. Então, nós estamos ali no caminho, no percurso, digamos assim, né? Mas aí tem um problema, olha, eu percebo que na unidade escolar, os meus colegas, os meus alunos perceberam que tem várias pessoas que fazem parte dos 85%. Os 85%, né, são o quê? As pessoas manipuladas e conduzidas pelo sistema. Vivem o prazer imediato, possuem uma visão de mundo estreita e curta. Seu horizonte de visão futura não passa da farra da sexta-feira e do sábado. Olha que triste. E essas pessoas não enxergam as mudanças que estão acontecendo ao seu redor, porque na verdade elas não têm culpa. Na verdade, também não se reconhecem. Não sabem ao certo quem são, muito menos quão grande é o valor que sua essência divina possui. Essas pessoas não são maldosas. Elas simplesmente, elas são, digamos assim, alienadas. Elas não conhecem elas mesmas. Elas não procuraram se autoconhecer, se autorregular, né? Se autoajustar. Elas não procuraram ser autorresponsável por sua aprendizagem, em qualquer sentido, né? Ela está sempre esperando o outro. Sempre esperando o outro. E aí, eu vendo isso enquanto professor, eu percebo que eu tenho um percentual da minha sala que se encaixa nas 85%, porque já vem de uma cultura que pensa assim, que tá bom, do jeito que ele está vivendo tá bom. Mas qual é o meu papel enquanto professor? Olha, uma das coisas que eu costumava fazer muito em sala de aula, e eu tenho comigo até hoje para os meus filhos, enquanto eu crio, né, que eu ainda crio, né, não são crianças, mas são meus filhos, mas eu penso e tenho certeza, porque eu constatei, se você não mostrar o belo, ninguém deseja o belo. Todo mundo precisa conhecer, experimentar, vivenciar, apreciar, porque se você não conhece, você não deseja. Se você não deseja, você fica nesses 85%. Tá bom, vamos terminando assim. Meu pai estudou até o 7º ano. Cheguei até o 9º, tá bom. Eu fui um pouquinho mais que meu pai. Gente, isso é sério. A matemática é muito maior do que fazer cálculo. Ela tem percentuais visíveis que ela está vendo, o profissional está vendo aquele percentual. E ele tem que transformar aquele percentual. Nessa questão dos 85%, eu tenho que diminuir isso. Eu tenho que fazer o melhor de mim para diminuir isso. Seja com os meus alunos, seja com os meus filhos, seja com os meus amigos, seja como cidadão, mas eu preciso. Eu não posso aceitar simplesmente. Agora nós vamos então para algumas atividades, tá? Vamos agora falar um pouquinho da matemática e de tudo um pouco mais que está envolvido dentro desta pesquisa, né? Então, olha lá, momento de atividades. Primeiro de tudo, peça para os seus alunos. E eu acho interessante quando eu falo assim, peça para os seus alunos, o professor de matemática talvez não realize, mas os PCs,
eu gostaria que realizasse, porque isso é simples para o professor de matemática, mas para os PCs é uma retomada de conhecimento do que ele já estudou. Então, os PCs, eu vou pedir para que os PCs, no nosso contato, né? Eu tenho o e-mail meu institucional e eu vou pedir para os PCs que essa atividade, a hora que eles verem, que eles me deem devolutiva, os PCs. Agora, é obrigatório? Porque já está tendo tanta coisa? Olha, não é obrigatório, mas quem achou interessante, quem gostou, quem achou bacana, eu gostaria que mandasse a devolutiva dessas perguntas que eu vou fazer. E agora, as 5 escolas que eu acompanho, né? Eu tenho 5 escolas, cada PCNP tem 5 escolas que é acompanhada. Então, eu vou pedir para vocês assim, olha, as 5 escolas que eu, Simone, acompanha, precisa mandar no meu e-mail institucional. As 5 escolas que o Carlos Colombo acompanha, também precisa mandar no e-mail institucional do Carlos. E as 5 escolas que a Marta acompanha, também precisa mandar no e-mail institucional da Marta. Eu vou deixar no último slide o e-mail institucional do Carlos e o e-mail institucional da Marta. As escolas que forem da Marta, mas quem vai enviar essas atividades para a Marta? É a atividade do professor? Não. As atividades do professor têm relação com a observação do PC com o professor. A atividade do aluno é relação do professor com o aluno se ele for usar essas atividades. E a atividade dos PCs é relação conosco. Então, se eu tenho 5 PCs, ou a minha escola tem 2 ciclos, tem 2 PCs, os 2 têm que me mandar, tá? Vai responder e vai me mandar, ok? Porque a gente tem que ter registro disso. Aí os PCs vão ver como eles vão fazer esse registro com o professor, como eles já estão habituados no momento de ATPC, e os professores vão decidir, diante da sua especialidade, se vão passar como uma tarefa extra para o aluno, como um fator de pensando em recuperação, porque nós aqui no Centro de Mídia tratou-se muito de percentual, né, de porcentagem. Vocês podem até, inclusive, implementar as atividades, tá? E seria bem interessante. Na hora do momento da atividade para baixo, vocês podem acrescentar, os professores podem pôr mais coisas. Eu coloquei pouco porque eu estou exemplificando uma atividade relacionada em 3 momentos: matemática, competência específica e competência geral da BNCC, certo? Vocês vão falar assim, mas Simone, por que eu sou da escola do Carlos, tenho que mandar para o Carlos? Porque quando eu falo em neurociência, olha, ciência, o Carlos trabalha com a área de ciência. Então, neurociência não está fora do trabalho do Carlos, tá certo? E quando eu digo, mas eu sou da escola da Marta, porque eu tenho que mandar para a Marta? Porque foi determinado que vídeos que sobem de matemática para o site da diretoria, para o Facebook da diretoria e para o Instagram da diretoria, os vídeos de matemática, eles vão pertencer sempre a produtores, que sou eu e Marta. E quando eu falo Carlos junto, é porque o ATPC é Ciências e Matemática. Então, nós vamos procurar, às vezes, envolver ciências nesse ATPC. Às vezes, vai ter uma aula somente de ciências. E, às vezes, vai ter aula que vai ter matemática e ciência junto, certo? Tá ok? Então, vamos lá, PCs. Eu estou falando com os PCs aí, ó. Nós queremos do PC. Vai lá, PC, no texto.
Retira do texto palavras e represente por desenho ou símbolos o que achar que se refere à matemática. Então, o que eu estou dizendo? Vai lá no texto, vê o texto da pesquisa, quais são as palavras que têm o significado para a matemática e quais são as palavras que eu posso representar por símbolos ou desenho, tá? Ah, Simone, eu fiz isso para matemática, mas aí eu sei que também tem PC que ele é de ciências, então ele encaixa aí. E lá no texto, tem alguma coisa que está falando referente às ciências? Ele também responde, tá certo? Qual é o percentual total que aparece no texto? Entre inúmeros gêneros textuais, qual o gênero que foi apresentado para esse trabalho? A Simone está falando em gêneros textuais, aí a gente já está indo para a língua portuguesa, é outro componente, né? Não, não é outro, gente. Nós temos que pensar que o trabalho hoje não é mais você dentro de uma caixinha. Agora nós estamos saindo dessa caixinha, nós estamos para um mundo mais aberto, tudo com tudo. Temos que pensar, pessoal, no todo, no todo. O aluno não é só matemática, ele não é só língua portuguesa. Não pode ser visto só dessa maneira, tá bom? Pessoal, continuando a atividade. A número 4, está escrito lá assim para vocês. Retire do texto os percentuais que aparecem e represente-os na forma fracionária. Então, eu falei para vocês que nós estamos trabalhando aí, né, com o conjunto dos números racionais em matemática, né? E lá no texto aparece a representação em forma de percentual. Eu estou pedindo que vocês peguem essa forma de percentual e transformem na representação fracionária, tá bom? Cada um deles. No exercício 5, eu estou pedindo para vocês colocarem se é verdadeiro ou falso para cada representação decimal da fração 2 centésimos. Quais dessas representações decimais é a representação fracionária acima? 6, pessoal, é como eu disse para vocês, vão ser feitas em diversos momentos, né? Então tá lá assim, ó, procure lembrar de sua sala de aula, verifique quantos alunos tem em sua sala. Depois pense em cada um deles, tentando lembrar da fisionomia, atitude, frases, gestos, postura, comportamento e etc. Assim vai. Verifique quantos deles você colocaria nesses percentuais, né? Olha, tanto está aqui nos 2%, tanto está aqui no 3%. Minha sala, ela é mais pro 85% do que para os 13%. Pensando essa atividade do professor pensando no aluno. Agora, para o PC que vai mandar para mim, ele vai olhar o quê? Ele vai olhar os seus professores, a sua clientela de docente. Como você acha que a sua clientela, você fazendo parte do trio gestor da escola, em primeiro lugar, né, gente? Como vocês se acham que estão nesse percentual? E como vocês acham que os docentes da sua unidade escolar ficam entre esses percentuais? Vocês vão falar assim, bom, tudo bem, detectei, eu acho que é tantos por cento, e aí? Bom, e aí? Como é aí, Simone? A vida é assim, continua. Não, nós temos que parar de pensar dessa maneira. Isso é assim mesmo e vai ficar assim mesmo e não vai mudar. Não, eu não quero, enquanto profissional, enquanto pessoa, ter esse pensamento. Então, vamos mudar o que for preciso para ser o melhor. Vamos fazer uma atividade que parece ser boba para quem vai ler, mas para o pesquisador,
ele não tem nada de bobo, ele tem uma intencionalidade e uma funcionalidade muito importante para o cérebro, tá? Então, olha lá, tá escrito assim: escreva um texto com uma visão extraordinária da sua vida. Escreva sobre a vida que você sempre sonhou, sem limites para sonhar. Defina o que você gostaria de ser, de fazer e ter. Descreva seus sonhos mais fantásticos, sem crítica ou julgamento do que é possível ou impossível. Apenas relate a sua visão de sua vida extraordinária. Ah, Simone, você está brincando comigo, isso é palhaçada, imagine. Se eu for colocar a vida que eu queria ter aqui, ou quem eu queria ser, ou o que eu queria fazer, ou o que eu queria ter, é sonho. Eu estou pondo aí para vocês que o pesquisador diz assim, ó, escreva sem crítica ou julgamento. Do quê? Do que é possível ou impossível. Eu não estou dizendo que o que você vai escrever, que você sonha, e que você tem uma visão extraordinária da sua vida, é possível ou impossível. E não quero que você, na hora de escrever, pense é possível ou impossível. Eu quero que você escreva da melhor forma possível, acreditando o que eu quero ser, o que eu quero fazer e o que eu quero ter. Pessoal, e aí, por último, para a última atividade, né? Porque nós já estamos no 17º slide, né? Eu quero que vocês agora vão definir para mim habilidades. Então, Simone, como nós vamos fazer isso? No outro PPT que está de matemática que foi enviado para vocês, nós temos lá as 8 habilidades, as 8 competências específicas de matemática e temos as 10 competências básicas da BNCC. Eu quero que vocês olhem o trabalho que ocorreu nesse PPT, né, nesse slide, em todos esses slides, e diga assim, ó, olha lá, agora, após toda a realização da atividade, observe quais competências específicas foram trabalhadas. Simone, eu preciso, já que você falou de ciências, preciso especificar só de matemática ou tem que especificar também a de ciência? Como eu estou falando para vocês, que são eu, Marta e Carlos, vocês vão especificar as competências, se houver, de ciências e matemática, certo? Quais competências gerais da BNCC foram desenvolvidas? Em 2 momentos. Pensando na matemática, pensando na ciência, quais competências gerais da BNCC foram desenvolvidas? Quais habilidades foram trabalhadas? Pense aí, pense de uma forma geral, pense saindo da caixinha. Vamos pensar e vamos responder. Pessoal, agora, por último aqui, tem as orientações aqui, né? Olha, então vejam bem. Enviar atividades propostas. As atividades propostas deverão ser enviadas somente para nós, as atividades dos PCs. Se a escola tiver um PC, é só ele que vai enviar. Se tiverem 2 PCs, os 2 PCs vão enviar. Independentemente de ter mais de um PC, todos deverão enviar. Porém, minhas escolas enviarão no meu e-mail institucional, escolas da Marta no e-mail dela, institucional, e escolas do Carlos no e-mail do Carlos. Cada um de nós temos 5 escolas. As demais escolas que utilizarem o PPT não precisarão enviar nada. Somente lembre-se que faz parte do ATPC de Matemática e Ciências, e o dia é de quinta-feira. Logo abaixo estão os e-mails institucionais para as escolas enviarem. Quem tem que enviar? Somente os PCs. É individual, tá? O professor não é para nós que ele envia.
Ele pode fazer considerações e enviar para o PC. E o professor, ele pode utilizar o mesmo PPT para trabalhar com seus alunos, independente do que está posto como atividade. O professor pode acrescentar mais atividades, se julgar necessário. Fica a critério do professor, tá bom? Agora, mais uma recomendação. As escolas que têm ciclo dos anos iniciais e ciclo dos anos fundamentais e médio, né? Os professores dos anos iniciais, esse é o primeiro momento de ATPC de matemática dos anos iniciais, porque eu quero que eles façam essa atividade antes de falarmos sobre atividades do EMAI, tá bom? Obrigada, agradeço vocês por estar nos ouvindo e entendendo a situação em que estamos vivendo. Agradeço a todos os professores de matemáticas que eu conheço e os que eu não conheço também. E peço a Deus, né, que nos proteja, a minha família, a família de vocês, seus filhos, maridos, a todos nós. E peço que tenhamos muita paciência e que em nossos lares haja muita harmonia para enfrentarmos toda essa situação nova que estamos vivendo. E vamos acreditar que logo tudo passará e voltará ao normal. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem tranquilos e vamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu agradeço, muita gratidão para vocês.